abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Evangelho da Graça, Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo ali no terceiro céu. Deus mesmo o levou até o paraíso e ali explicou para ele todo o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo. O Evangelho que nos dá certeza que somos abençoados com todas as bênçãos, certeza que passe, venha o que venha, não perdemos a salvação, somos salvos para sempre, que Ele mesmo, o próprio Deus, nos escolheu desde antes da fundação do mundo, somos abençoados com todas as bênçãos. Gostaria de ler aqui, contigo aqui, pegue a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, versículo 38, que diz assim, porque estou certo, nós temos essa certeza, que nem a morte, veja bem o que diz o apóstolo Paulo, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma certeza que só quem nos dá é o Evangelho da Graça. Essa certeza foi imputada no nosso espírito através do Evangelho, através do dom da fé que Deus mesmo colocou em nós, que Ele conquistou lá na cruz do Calvário. Então, abençoados, de maneira que sejam todos bem-vindos. Para nós é uma honra, mais uma vez, estar aqui para falar a respeito da palavra do nosso Pai, aquele que morreu, ressuscitou e já voltou, e hoje habita aqui no nosso espírito. E a palavra segue correndo, segue sendo glorificada, vidas estão sendo transformadas pela palavra. A palavra de Deus, ela transforma a vida das pessoas. E quando falamos palavra de Deus, estamos falando do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Uma saudação a todos os colaboradores que participam para que essa palavra se torne fiel, para que essa palavra se cumpra todos os dias. Segundo a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, ele disse que oro para que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho aqui. O nosso pastor, como nós temos falado, ele nos instrui assim, para que trabalhemos para que a palavra corra e seja glorificada. Se você ainda não sabe, não conhece o nosso pastor, eu gostaria de falar para você o nome do nosso pastor. O nosso presidente se chama Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. O único pastor que está acima da igreja. Compartilhe as mensagens, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados, então aqui vamos agora ao Evangelho. O tema dessa noite que nós separamos aqui, claro, por instruções do nosso próprio Deus, que está aqui no nosso espírito. Nós mesmos não temos aqui nenhuma revelação, nós apenas imitamos o que está escrito nas 14 cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos até Hebreus. E o tema dessa noite é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia. Um assunto que a religião ela explica. Se você passou lá na religião, assim como eu passei há alguns anos, ela tem uma explicação para esse assunto. Mas só que é segundo o evangelho da circuncisão. O evangelho que foi dado ao apóstolo Pedro até a cruz. Mas o nosso evangelho, que nos explica quem nós somos, é o evangelho da incircuncisão. Escrevendo a Roma, no capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo ele diz que chegaria um dia que Deus julgaria os segredos dos homens segundo o evangelho da graça, segundo o evangelho da incircuncisão. Mistérios esses que foram revelados ao apóstolo Paulo por Deus lá no paraíso. Então gostaria de convidar você agora para ler aqui 2 versos. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Se for possível, pegue um papel, pegue uma caneta, anote tudo que você vai ouvir, porque nós temos falado aí sempre, quase que em todas as nossas reuniões nós falamos. Existem aí muitos faladores vãos que estão enganando o povo. Chega de você estar ouvindo coisas e não conferir, apenas porque alguém falou, o reverendo falou, o pastor falou, o padre falou, o pai de santo falou, aí você acredita? Não. Confira, porque o Evangelho diz que os espirituais conferem as coisas do Espírito.
Então vamos aqui ler Mateus, o livro histórico de Mateus, porque é aqui onde está revelado, está escrito esse termo aqui. Mateus capítulo 12, no versículo 31 e no versículo 32. Vamos ler, diz assim, ó. Portanto, eu vos digo, palavras de Jesus de Nazaré, Deus mesmo nos seus dias de carne. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo pecado e toda blasfêmia. Mas, preste bem atenção, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus de Nazaré, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, contra aquele Espírito que estava dentro de Jesus de Nazaré, porque por fora era Jesus de Nazaré, por dentro era o próprio Deus que estava ali. O apóstolo Paulo, escrevendo a Corinto, ele diz que Deus é o Espírito que estava dentro do corpo de Jesus de Nazaré. E diz assim, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, no século de Jesus de Nazaré até a cruz, nem no futuro, depois da cruz. Porque a divisão é a cruz. A divisão dos tempos, das épocas, dos séculos, é a cruz do Calvário. Amém? Então, abençoados, para quem comete blasfêmia, não tem perdão. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, diz Jesus de Nazaré, que não tem perdão nem antes da cruz e nem depois da cruz. Nem no tempo da lei e nem no tempo da graça. Mas sendo salvo, se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Vamos repetir, ó. Nem antes da cruz, para ficar bem claro, nem antes da cruz naquele século que estava Jesus de Nazaré, nem no século futuro, depois que ele morresse e ressuscitasse, depois da cruz. E veja bem, preste bem atenção que essas palavras de Jesus de Nazaré não tem nada a ver com salvação eterna. Esse perdão que ele está falando aqui não tem nada a ver com salvação eterna, porque o Evangelho diz na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, nós gostaríamos de ler aqui com você, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, é um verso bem conhecido nosso, mas nós gostaríamos de ler, diz assim, ó, sabendo isso, não, primeira carta aos Hebreus, 1 Timóteo, vamos achar aqui, 1 Timóteo, está aqui está, capítulo 1, no versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, o secretário escreveu errado, no 9, diz assim, ó, que nos salvou, 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, falando da salvação eterna, falando da salvação do Espírito, não segundo as nossas obras. Bem, se não é segundo as minhas obras, não interessa eu blasfemar, não interessa eu reclamar, porque não é segundo as minhas obras, mas segundo o seu próprio propósito, o propósito de Deus, e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Lá antes da fundação do mundo, ele te salvou, antes que você pudesse fazer qualquer blasfêmia. Então, esse perdão aqui envolve ao nosso reinado. Se não tem perdão, se não tem conhecimento, Romanos capítulo 5, versículo 17, diz que você não vai reinar em vida. E quando fala Espírito Santo, é um outro problema que é vivido pela religião, quando fala Espírito Santo, não é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque isso não existe. Essa história que existe 3 deuses, o Evangelho escrito a carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, para você que diz que crer na Trindade. Olha só, um só Deus, quantos deuses? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. O que acontece é que lá, no tempo de Jesus de Nazaré, as coisas eram feitas, eram faladas através de simbologia. E quando Jesus de Nazaré estava ali sendo batizado, ele estava na água, que era o Filho, apareceu uma pomba e uma voz do céu. Isso não quer dizer, abençoados, que são 3. O Deus, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo.
Aquilo ali é apenas uma simbologia, porque o Evangelho é bem claro. Só há um Deus que é sobre todos, um somente Deus. Então Jesus de Nazaré, ele estava dizendo aqui em Mateus capítulo 12, no versículo 31 e versículo 32, que se alguém blasfemar contra mim, contra ele, Jesus de Nazaré, tem perdão. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito que está dentro dele, que é o Espírito Santo, então não há perdão para este que blasfemar contra o Espírito Santo. E já falamos, isso não tem nada a ver com salvação eterna. Isso tem a ver com reinado em vida, com a sua posição, com seus dias que você vai passar aqui nessa terra. Então vamos ver aqui como se pode blasfemar contra o Espírito Santo. E que Espírito é esse, se não é a terceira pessoa da Trindade? Que Espírito é esse? João, vamos até João, livro histórico de João, no capítulo 14, que diz assim, ó, João, capítulo 14, no versículo 26, e vamos ver aqui, vamos começar a entender que Espírito é esse que Jesus está falando que não se pode blasfemar, porque se blasfemar contra esse Espírito, que é o Espírito Santo, para você, para mim ou para quem quer que seja, não tem perdão. No versículo 26 ele diz assim, ó, mas aquele Consolador, palavras de Jesus de Nazaré, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, olha o Espírito Santo aqui, que o Pai enviará, se enviará porque ele não estava. Então não se trata de Deus, porque Jesus estava ali. E se o Espírito Santo não estava, então o assunto aqui não é Deus. Que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, olha só, olha a função desse Espírito Santo, segundo Jesus de Nazaré. Esse vos ensinará todas as coisas, não um pedacinho daqui, um pedacinho dali, não. Todas as coisas. E vos fará lembrar, recordar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui está dizendo que esse Espírito Santo, que não se pode blasfemar contra, diz que ele veio não somente a ensinar, mas veio recordar. Recordar é lembrar de alguma coisa que você já sabia e por algum motivo você esqueceu. Então a função desse Consolador seria recordar na nossa mente aquilo que nós já sabíamos. Mas recordar o quê? João capítulo 6, volte no capítulo 6 agora, no versículo 45, veja o que ele diz aí, ó. Está escrito nos profetas, veja o que está escrito. E serão todos ensinados por Deus. Todos nós fomos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu de mim, vem a mim. Todo aquele que o Pai ensinou, esse vem a ele. Então, abençoados, ouviu e aprendeu o quê? O que foi que nós aprendemos, o que foi que nós ouvimos do Pai? E quando foi que você ouviu e quando foi que você aprendeu do Pai? Filipenses capítulo 3, no versículo 20, diz que a nossa pátria, o nosso local de nascimento, é os céus. Nós não nascemos aqui, nesse mundo, aqui nessa terra. O que nasceu aqui foi esse corpo, o que veste o nosso espírito. Mas nós que somos espíritos, nascemos lá no paraíso, lá nos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que a nossa pátria, o nosso local de nascimento é os céus. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que nós participamos de carne e sangue. Porque nós não somos carne e sangue e quando chegamos nessa participação, já chegamos na condição de filhos. Então quer dizer que quando você nasceu aí no ventre da sua mãe, no espírito, você já era filho de Deus. Porque esse corpo não é você, esse corpo é uma participação. Então, quando chegamos aqui, já éramos filhos. E com um conhecimento lá da nossa pátria. Esse conhecimento que Jesus disse que o Espírito Santo iria nos recordar, é um conhecimento que nós trouxemos lá da nossa pátria. Mas quando nós chegamos nesse corpo, essa carne abafou esse conhecimento. Não sei se você lembra que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que a carne,
ela milita contra tudo que é de Deus. E esse conhecimento que está no nosso espírito é de Deus. E quando nós chegamos aqui, nesse corpo, esse conhecimento foi abafado por essa carne. Então, a função desse Espírito Santo, do Espírito Santo, desse Consolador, é nos relembrar, é nos fazer lembrar de tudo aquilo que já está imputado no nosso espírito. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, veja que não é isso que diz o apóstolo Paulo, diz o Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó, temos, não é que nós vamos ter, já temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? É um conhecimento. Se você ler do versículo 1 até aqui para baixo, você vai entender que há um conhecimento. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O conhecimento, o tesouro, o Espírito está aqui dentro do vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, seja do conhecimento, e não de nós, e não do vaso de barro. A excelência desse poder está ligado a este conhecimento dado por Deus. Um tesouro dentro de um vaso de barro. Temos um conhecimento para recordar. Nós estamos aqui, a função desse Consolador, a função do Espírito Santo que foi dado por Deus, foi para nos fazer recordarmos o conhecimento que Ele nos deu lá antes da fundação do mundo, quando nós ainda estávamos lá na nossa pátria, quando nós ainda era só espírito. O conhecimento sempre esteve, mas a carne abafou, então havia necessidade de um Consolador para nos explicar. Quando Jesus ainda estava aqui, nos seus dias de carne, ele falou o seguinte, olha, tenho muito o que falar para vocês, mas por enquanto não posso recordar nada para vocês. Mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, então esse Espírito Santo irá recordar tudo que vocês já sabem que o Pai vos ensinou lá no paraíso. E é contra esse Espírito Santo que não se pode blasfemar. Porque se você blasfemar contra esse Espírito Santo, não tem perdão. Por quê? Sem conhecimento, você está condenado a viver nesse mundo sem esse conhecimento. Olha só. Então, veja como recordamos esse conhecimento. João, volte aqui a João. João 16, no versículo 13 e no versículo 14, diz assim, ó. Vamos aqui repetir o que nós já falamos, ó. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, esse que Jesus falou, o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, não falará dele, do conhecimento dele, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ouvido de quem? Ouvido do próprio Deus. Teve um homem que foi levado aqui da terra até o paraíso e diz ele que no corpo não sei, fora do corpo também não sei, mas ele ouviu do próprio Deus esse conhecimento que agora ele veio a recordar, escreveu em 14 cartas para que nós possamos recordar. A religião, ela ensina que o Espírito Santo, quando se fala em Espírito Santo, foi lá no dia de Pentecoste, né? Atos capítulo 1, versículo 8, diz que ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. A religião me ensinou que quando aconteceu aquela manifestação de línguas estranhas, que muitos foram batizados lá com o Espírito Santo, então ali foi a descida desse tal Espírito Santo que Jesus prometeu. Mas o problema é que Jesus disse que o Espírito Santo, esse Espírito Consolador, iria ensinar. O que aconteceu lá foi línguas estranhas. Como é que alguém vai ensinar alguma coisa usando línguas estranhas? Cada um falando de uma maneira diferente. Não é o Espírito Santo que Jesus prometeu. Em Pentecoste, o que aconteceu lá foi uma grande confusão. Cada um falava de um jeito. Não poderia se aprender nada ali. Então, línguas estranhas, como explicar alguma coisa assim? É impossível você falando uma língua estranha que eu não entenda, vá compreender aquilo que você está falando. E Jesus foi bem claro que esse Espírito da verdade viria nos recordar, nos ensinar tudo que nós havíamos aprendido lá
no paraíso. Este Espírito da verdade estava em Paulo, abençoados. O Espírito da verdade que foi prometido por Deus estava em Paulo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, ele diz que foi constituído por Deus para ser apóstolo, doutor e mestre. Qual é a função do mestre? Ensinar, recordar dos gentios. Ele foi constituído por Deus para ser o nosso mestre. Não existe outro. É o apóstolo Paulo, o Espírito da verdade que está nele. Deus o levou até o paraíso, explicou para ele toda a revelação que estava oculta desde os tempos eternos. Ele escreveu aqui em 14 cartas, que vai de Romanos até Hebreus, para que nós possamos entender. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Veja o que ele diz a respeito desse conhecimento que ele recebeu. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Ele diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, com a igreja, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não, o evangelho de Paulo, que Paulo escreveu, não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. As 14 cartas que estão aqui registradas por Paulo, ele aprendeu, ele ouviu lá no paraíso. Foi o próprio Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, aquele que veio nos consolar, que veio nos dizer, olha, que nós somos abençoados, que nós somos santos, que com uma só oferta, o próprio Deus nos fez perfeito para sempre. E isso só está aqui, de Romanos até Hebreus, o Espírito da verdade. Romanos capítulo 1, versículo 5, ainda diz que nós recebemos a graça e o apostolado para obediência à fé. A fé foi estabelecida, o dom da fé, da cruz para frente, o pacto da graça. Para se obedecer à fé, tem que estar submetido ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade. Tem que estar submetido ao evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Senão, você vai cair em blasfêmia. Se você ficar contra este evangelho, você vai entrar em blasfêmia. Paulo ensina o seguinte, renovando a mente. Ele nos ensina renovando a mente. Romanos capítulo 12, veja aí, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto com a mente, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É com a mente renovando, para você relembrar, recordar aquilo que já está no teu espírito. Mas isso só é possível fazer com as 14 cartas do apóstolo Paulo. Fora disso, você vai entrar em blasfêmia. Tudo que você falar diferente de Paulo vai ser uma blasfêmia. E quem blasfema contra os ensinos de Paulo não tem perdão. Não tem perdão. Olha só, 1 Timóteo, vamos aqui à primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, que nós vamos entender isso aqui com mais facilidade, no capítulo 1, no versículo 18, que diz assim, este mandamento te dou. Que mandamento é esse? O evangelho da graça de Deus. Meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por esta boa milícia. Versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esses dois abençoados, Alexandre e Himeneu, blasfemaram contra o evangelho de Paulo, contra o evangelho da graça, e entraram em uma má consciência. Ficaram com uma má consciência, violaram o evangelho da graça. Se você blasfema contra o evangelho da graça, se você diz que está errado, como é que pode ser predestinado? Seria uma covardia de Deus predestinar um para a salvação e outro para a perdição.
Como é que pode dizer aquela pessoa que fez tudo errado, ele não tem pecado? Abençoado, você está indo contra o Evangelho da graça de Deus. Então você entra em má consciência. Por que você se vê em pecado? Porque você não entende Hebreus 9:26, que diz que com uma só oferta, um só dia, na consumação dos séculos, o próprio Deus morreu na cruz e aniquilou o pecado. Se você se tornar contra isso, você vai se ver em pecado. Vai criar em você uma má consciência. Você não vai se ver perfeito. Você não vai se ver santo. Por quê? Você está blasfemando contra o Evangelho da graça, que diz que lá na cruz, Cristo aniquilou o pecado. Não pode, abençoado. Você não vai se ver perfeito. Você vai se ver em perdição. Obedecem à lei de Moisés e se afastam da fé. Todo aquele que se vê em pecado, ele vai procurar as obras da lei de Moisés para se justificar. Então, cria nele uma má consciência e automaticamente ele se afasta da fé. Então, blasfema é contra os ensinos de Paulo. Tudo que se fala contra os ensinamentos de Paulo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque foi a Paulo que foi dado essa revelação. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que estava em Paulo, veio para ensinar e recordar tudo que nós havíamos aprendido, recebido de Deus lá no paraíso. O conhecimento que já está no nosso espírito. O apóstolo Paulo, as 14 cartas, o Evangelho da Graça, veio exatamente para isso, para nos fazer recordar a nossa posição em Cristo Jesus. Escrevendo a Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e versículo 17, ele diz: não me envergonhe do Evangelho de Deus, porque é para a salvação de todo aquele que crê. É para a salvação de todo aquele que recebeu esse conhecimento lá antes da fundação do mundo. Para você que já é salvo, não para se salvar, mas para te recordar a tua posição em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, veja comigo aí. Hebreus capítulo 10, no versículo 28, alguma coisa aqui também bem interessante, que diz assim, ó, 10, 28. Quebrantando alguém a lei, veja bem, a lei de Moisés, alguém quebrantando, não cumprindo a lei, faltando com a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Lá no tempo de Moisés, antes da cruz, sempre quando alguém descumpria a lei, com 2 testemunhas, era o suficiente para aquela pessoa morrer. Porque todo pacto, ele tem uma advertência. Todo pacto tem uma consequência se você não cumprir o pacto, se você não andar de acordo com o pacto. E diz mais aqui, ó, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do Novo Testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, muito maior, abençoado, muito maior castigo, não tem perdão para aquele que pisotear no sangue de Cristo, aquele que tiver por imundo o sangue de Cristo. Olha, quando alguém fala mal da doutrina, veja bem, quando alguém chega para nós e fala mal olha, isso aí não, é tudo mentira, vocês estão todos errados, não é nada disso. Nós nos calamos, nós não vamos contra essa pessoa, nós não nos defendemos porque alguém fala mal dessa doutrina, porque a cobertura desse pacto vai cuidar desse. Olha o que diz aqui, vamos ler aqui de novo, versículo 29. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que tiver por imundo o sacrifício de Cristo, aquele que falar mal do sacrifício do nosso Pai ali na cruz, aquele que não entender, aquele que julgar errado essas coisas. Não precisamos nos defender para essas coisas, porque a cobertura que está nesse pacto, ela mesmo é que vai cobrar, que vai julgar isso aqui, da maneira que tinha a lei lá de Moisés, que cumpria, que castigava aqueles que quebrantavam a lei, da mesma maneira, muito maior. Aí diz aqui, ó, de qual maior castigo cuidais vós, não tem perdão para aquele que não entender, para aquele que debochar, para aquele que pisotear nas 14 cartas do apóstolo Paulo, porque é aqui que estão explicados
todo o sacrifício de Cristo. São nessas 14 cartas que está explicando aqui que Cristo morreu lá naquela cruz para destruir o diabo. É aqui que está escrito que ele morreu naquela cruz para tirar o pecado. Se você não acredita nisso aqui, não tem perdão para você. Você vai viver nesse mundo aqui, ó, de uma maneira, como diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, você é um filho, mas sem o conhecimento vai viver como um escravo, mesmo sendo herdeiro de tudo, mas por falta do conhecimento, por estar pisoteando no sangue da nova aliança, vai viver de uma maneira de escravo, mesmo sendo filho, mas não perde a salvação, mas não vai viver de acordo com o evangelho da graça. Então vamos ver aqui, ó, um outro exemplo aqui de blasfêmia. Esse aqui é bem conhecido. Gálatas capítulo 2, veja aqui comigo. Gálatas capítulo 2, graças a Deus, estamos aqui, não é isso? No versículo 11, nós não pisoteamos aí o sangue da nova aliança, nós cremos que esse Espírito estava no apóstolo Paulo e Deus mesmo quis escolher a Paulo. Se Deus quisesse, ele teria escolhido a outro. Nós aqui não idolatramos o apóstolo Paulo. O problema é que Deus quis Paulo. E agora, você vai se tornar contra o que Deus escolheu? Você sabe por que você está salvo? Porque você é um salvo? Porque Deus escolheu. Sabe por que aquele irmão lá que faz tudo errado que você não entende? Sabe por que ele é um salvo? Porque Deus escolheu. Da mesma maneira, Deus escolheu Paulo. E deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria. Tudo que Deus fez, ele não precisou dar satisfação para ninguém. Porque ele é Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que ele escolheu, ele fez a predestinação segundo o querer de sua própria vontade. Ele não pediu opinião a ninguém, abençoado. Então, se você não gosta que é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, olha, como disse aí uma abençoada há muitos anos para mim, ela disse assim para mim o seguinte: olha, meu filho, se você não gostou, coma menos, porque o tempero não vai mudar. Se você não gosta que o apóstolo Paulo seja o apóstolo da graça, sinto muito, mas que Deus não vai mudar porque você não gostou. Eu gostaria que fosse o apóstolo Pedro. Não é, é Paulo. Então diz aqui, ó, Gálatas capítulo 2, no versículo 11, diz assim, ó, veja aqui um outro exemplo aqui de blasfêmia. E chegando Pedro, olha, Pedro, Antioquia era uma cidade de gentios. Lhe resistir na cara. Quem é que está falando aqui? O apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. Diz que quando Pedro chegou a Antioquia, Paulo o resistiu na cara, o chamou a atenção. Por quê? Porque Pedro era repreensível. Pedro estava de condenar. E diz assim no versículo 12. Por quê? O que Pedro estava fazendo de errado? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, da circuncisão, comia com os gentios. Quando ele estava lá no meio dos gentios, estava uma beleza, né? Tomava lá os negocinhos dele, comia carne de porco, dançava, pulava. Mas quando chegava lá os da parte da circuncisão, os irmãos lá da igreja, lá, não pode ir à praia, não pode ir no cinema, não pode beber, não pode... Pedro era assim, ele procurava agradar quem estivesse perto dele. E Paulo diz, mas depois que chegaram, se foi retirando e apartou-se deles, temendo que era da circuncisão. E o versículo 13, e outros judeus também dissimulavam com ele. Olha quem era Pedro. E de maneira que até Barnabé era o companheiro fiel de Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação. E o versículo 14, aqui o apóstolo Paulo expõe de uma vez por todas quem era esse apóstolo. Mas quando vi que não andavam, aí já é mais de um, plural, não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, olha, nós sempre fazemos essa pergunta aqui quando lemos esse versículo. Se não andava segundo a verdade do Evangelho, aonde que ele estava andando? Na mentira. Ou tem uma terceira posição, uma terceira opção? Não. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. Paulo disse que Pedro não estava na verdade. Disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas
os gentios a viverem como judeu? Então, veja bem, Paulo disse a Pedro, você está de condenar, se afastou da verdade. Esse que é o problema de Pedro. Quando Cristo morreu e ressuscitou, a lei acabou, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pedro continuou com a lei de Moisés, se afastou da verdade, blasfemou contra a graça. Pedro blasfemou contra a graça, contra os ensinamentos de Paulo. Não tem perdão. O apóstolo Pedro não tem perdão. Veja aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, você vai ver que para Pedro não tem perdão. 1 Tessalonicenses, mas o que é isso? O que você está falando? Vamos ver aqui o que diz aqui o perito arquiteto. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás, veja bem, Satanás nos impediu. Quem foi que impediu a Paulo de ir ter com os irmãos? Satanás. Paulo estava falando de Pedro. Pedro, o Satanás, o mesmo Satanás que cortou a orelha do soldado. Que foi que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque ele estava se opondo a Jesus ir para a cruz. Esse mesmo Pedro estava se opondo que Paulo falasse do Evangelho da Graça. Estava impedindo de Paulo chegar a uma certa cidade. Satanás, o mesmo Satanás que cortou a orelha do soldado. Pedro não se submeteu ao Evangelho da Graça. E para Pedro nunca teve perdão. Para Pedro não teve perdão. Esse pecado nunca teve perdão. Lembra lá que Jesus falou? Vamos lá, ó. Mateus 12, 32. Volte lá que você vai ver que Jesus falou. Mateus, volte a Mateus, no capítulo 12, no versículo 32, diz assim Jesus, ó. E se qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, e aonde estava o Espírito Santo? Na palavra de Paulo, no evangelho que Paulo pregava, naquele que Paulo disse para Pedro, ó, você está de condenar, não lhe será perdoado, nem neste século, nem antes da cruz, e nem depois da cruz, no futuro. Para Pedro, não teve perdão. Não é que Pedro foi para o inferno, não é que Pedro perdeu a salvação, não é isso que diz o evangelho. Mas quanto à doutrina, para ele não tem perdão, porque ele estava blasfemando contra o Evangelho da Graça, contra o que falava o apóstolo Paulo. Paulo disse para ele na frente de todos, você está de condenar, para você não tem perdão. Não tem perdão, nem antes da cruz e nem depois da cruz. Olha, abençoados, não se pode blasfemar contra o Evangelho da Graça. Não faça isso, não blasfeme contra o Evangelho da Graça, porque vai ser, ó, na tua mente não vai chegar o conhecimento. Para você, não vai ter perdão. Então, não vai ser relembrado em você esse conhecimento que está aí na sua mente. Hebreus capítulo 12, vamos lá ver. Já estamos aqui, chegando aqui ao final, Hebreus capítulo 12, no versículo 15. Diz assim, ó, versículo 15. Tendo cuidado, olha a orientação aqui do apóstolo Paulo. Tendo cuidado que ninguém, veja bem, ninguém, não importa que é um grande apóstolo, não importa que é um grande doutor, que é um grande mestre, que tem vários anéis, que tem vários diplomas na parede, isso não importa. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E o versículo 16 diz assim, e ninguém seja fornicador ou profano, como Isaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura. Versículo 17 diz assim, ó, porque bem sabeis que, querendo ele, Isaú, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, por não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Diz que ele se arrependeu a um tal ponto que queria se arrepender, mas não tinha mais arrependimento. Não tem perdão, abençoados.
se blasfemar contra a graça de Deus, não tem perdão. É salvo, mas não vai reinar em vida. Não vai viver, vai viver sem esse conhecimento. É um filho. Está bem aqui. Nós falamos aqui, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, diz que é um filho, mas sem o conhecimento, vai viver nesse mundo aqui como escravo, sem direito a reinar em vida, sem os merecimentos, sem as coisas que o próprio Deus conquistou para você lá na cruz. Ele é um abençoado, mas porque está blasfemando contra a graça de Deus, vai viver na base do Deus te abençoe, esperando que Deus ainda faça por ele alguma coisa que já fez lá na cruz do Calvário. Vai ficar lutando para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Quando esse conhecimento nos mostra que nosso nome foi escrito por Deus lá antes da fundação do mundo. E ninguém pode tirar, nem o próprio Deus pode tirar o teu nome do livro da vida, porque ele disse que ele não vai fazer isso. Passe o que passe, venha o que venha, não vai mudar. Não blasfeme, abençoados, contra a graça de Deus. Temos recebido aqui muitos correios, muitas cartas de pessoas que estão felizes, né? Por exemplo, essa semana eu recebi um correio de um abençoado chamado Jovenil Viana, lá de Curitiba. Ele disse que quando ouviu essa palavra, ele ficou impactado, ficou muito feliz. Essa palavra mudou a vida dele. E isso é muito bom, isso é muito importante, porque ele não blasfemou contra essa graça. Mas nós também temos recebido outros correios de outras pessoas que nós nem vamos falar, porque não cuidamos disso, desde que a cobertura que vai cuidar dessas pessoas diz que isso é uma mentira, diz que isso não serve, que não está escrito na Bíblia, que nós estamos interpretando a Bíblia de maneira errada. Olha, você pode falar até de nós, como disse Jesus de Nazaré. Você pode até falar mal de nós, não gostar de nós, mas não blasfeme da graça de Deus. Não diga que isso aqui é mentira, não diga que isso aqui não serve, porque está escrito nas 14 cartas do apóstolo Paulo. As pessoas dizem, como é que pode Deus predestinar um para a salvação e outro para a salvação? Está escrito aqui de tudo aqui, ó, diz que aos que escolheu, a este predestinou. Não são todos, somente aqueles que ele escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que nos predestinou desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos feitos filhos. Em amor nos predestinou. Não fique contra isso, abençoados. Abra aqui, ó, pense, anote, escreva, pesquise, porque é assim. Porque senão, se você blasfemar contra essa palavra, para você nesse mundo, você não vai encontrar salvação. Você não vai ficar bem aqui nesse mundo, porque é necessário esse conhecimento. Foi para isso que Deus levou Paulo até o paraíso e confiou a ele o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para nos consolar, para nos explicar, para nos fazer entender, para nos recordar esse conhecimento que já está aqui. Porque Deus ele tem um propósito na nossa vida, uma participação aqui. Ó, passe o que passe, aconteça o que aconteça, a sua participação vai ter que ser no tempo determinado por Deus. Melhor que seja com conhecimento. Porque senão você vai passar mal por aqui. Não interessa o que aconteça, o que passe. O tempo determinado por Deus vai ter que se cumprir na sua vida. E é melhor que seja com conhecimento da graça de Deus. Todo pacto, ela tem uma advertência. Não se coloque debaixo da advertência desse pacto. Porque nós lemos lá, de tal maior castigo será merecedor aquele que blasfemar contra essa palavra. Por essa razão que nós temos visto por aí, ó, muitos de nossos irmãos sofrendo, né, passando necessidade, passando situações que não são de acordo com o Evangelho da Graça, porque estão blasfemando contra aí o Evangelho da Graça. Então dizem, não é possível, Deus não é justo. Pessoal, não blasfeme, venha o que venha, entenda, Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele tem o controle de todas as coisas. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nosso último versículo, e aqui nós ficamos, diz assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos, olha só, olha onde que você está, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha. Cuidado com o que você fala, porque você não está sozinho. Existe uma grande nuvem de testemunha, ó, prestando atenção em você, no conhecimento que você está externando, o que você está colocando aí, ó, está mostrando da sua boca aí.
Porque o Evangelho diz que essa palavra está no nosso coração, na nossa mente e na nossa boca. Crie, por isso falei. E diz aqui, ó, portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, as situações que estão nos rodeando. Então, ó, não fale pelo que você vê, fale pelo que está escrito aqui no Evangelho, porque se você for falar por aquilo que você vê, você corre o risco de blasfemar contra esse Evangelho. Você pode cair em blasfêmia. Então, não vai haver salvação para você. Se a situação que você está, ela não vai passar, porque você está confessando contrário ao Evangelho. Não importa, abençoado, o que você está vendo, não importa o que você está sentindo, Deus tem o controle de toda a sua vida. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Por que nós não falamos aqui, ó, Deus te abençoe? Por que nós não falamos isso? Está escrito que Deus já nos abençoou. Se você diz, olha, Deus vai me abençoar, a grande nuvem de testemunho, os anjos que nos cercam, vai ficar esperando. Olha, ele disse que Deus ainda vai, então temos tempo ainda para fazer o que ele está falando. Mas quando nós confessamos o que está escrito, que nós somos abençoados, os anjos, não, nós já estamos atrasados. Ele diz que já é, então tem que acontecer. Porque ele já diz que já é. Mas quando você diz que Deus ainda vai, abençoados, cuidado com o que você fala. Não blasfeme contra a graça de Deus. Não blasfeme contra os escritos do Evangelho e da graça de Deus. Porque Deus colocou para o nosso consolo. Deus colocou para o nosso reinado em vida aqui. Se você fala contra, você está em blasfêmia. Abençoados, eu recebo que você não seja um desses. Eu recebo que você seja um daqueles que creiam fielmente nessa palavra, que viva de acordo com aquilo que está escrito aqui, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, como diz o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que possa trazer uma blasfêmia contra o Evangelho da graça de Deus, mas somente palavras para a edificação do corpo de Cristo Jesus, que somos nós, a sua igreja. Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que essa noite seja a melhor noite da sua vida, que você passe uma noite tranquilo, que você durma bem, que você durma tranquilo, que ao acordar pela manhã você seja grato a Deus, porque você está ainda aqui de acordo com a vontade dele na nossa vida. Abençoados com todas as bênçãos.